Coisas que eu só aprendi depois dos 30 anos, mas que eu adoraria ter aprendido quando eu tinha 20. Pra quem não sabe, eu tenho 37 anos. Eu aprendi muito nesses últimos 7 anos. Não que os meus 20 não tivessem me ensinado coisas, mas todas as lições que eu aprendi depois dos 30, se eu tivesse aplicado quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu tenho certeza que a vida teria sido talvez um pouco menos difícil. Então, pra você que tem 20 e poucos anos, ou até 30 e poucos anos, esse vídeo é pra vocês. Lição número 1. Você não precisa ter tudo resolvido. Quando eu fiz 18 anos, foi quando eu comecei a sentir a pressão de que eu já deveria saber o que eu queria fazer pro resto da vida. E eu vejo que isso acontece exatamente naquela época de vestibular, sabe? E aí tem pressão da sua família, que eles querem que você faça algo. Tem gente que já sabe o que quer fazer. Eu era do time das pessoas que eu não sabia exatamente o que fazer. Eu espero que a galera da administração não fique ofendido comigo. Naquela época de vestibular, quando a gente tinha que escolher, né, uma profissão, muitas pessoas falavam que quem não sabia o que queria fazer ia pra administração. E adivinha o que eu fiz? Eu entrei numa faculdade de administração e fiz um semestre e percebi que não era pra mim. Não era o que eu queria. E como era uma faculdade paga, era eu quem pagava, eu falei, eu não vou ficar pagando um curso que eu não quero fazer. Ali nos nossos 20, gente, hoje em dia eu vejo que é a fase de você se descobrir, entender, experienciar coisas para depois tomar suas decisões. Eu tomei decisões aos 20 que depois eu percebi que não era o que eu queria. Se eu tivesse experienciado mais as coisas, se eu tivesse tido a oportunidade de ver mais para saber exatamente o que eu queria e tivesse tirado essa pressão das minhas costas de ter que ter uma decisão definitiva aos 18 anos, talvez eu tivesse feito uma escolha mais alinhada comigo. Então, quando eu fiz 21, foi quando eu entrei na área de estética, né? Pra quem não sabe, eu sou esteticista formada há 15 anos já. Então, ali por volta de 2009 foi quando eu comecei meu curso. Eu só comecei a fazer esse curso por dinheiro, gente. Não era por paixão, não era porque eu achava que era a minha cara. Eu nunca fui uma pessoa muito da estética, muito vaidosa. Vocês podem ver, assim, que eu me cuido, mas eu não tenho botox, não tenho nada estético em mim. Só que era uma área que eu percebia que tinha potencial para crescimento, que poderia me trazer dinheiro. E, de fato, tudo que eu conquistei na minha vida veio através dessa área. Desde todas as coisas materiais, todas as viagens, todos os cursos que eu fiz depois, né, desse curso, inclusive a minha residência na Nova Zelândia, tudo veio através da minha mão de obra. Por um lado, foi algo que me ajudou muito. Por outro, foi uma profissão apenas por necessidade, sabe? Não foi algo que eu realmente queria fazer. O que eu realmente queria fazer, eu tô fazendo agora, que é o meu canal no YouTube, que é conversar com as pessoas, que é compartilhar experiências. Não foi só comigo que isso aconteceu. Eu tenho diversos amigos que se formaram em algo quando eles tinham 20 e poucos anos, e depois aos 30 eles trocaram completamente de profissão. Algumas pessoas da água pro vinho, tipo engenheiros que se tornaram confeiteiros. Eu penso assim, gente, 20 anos realmente não é uma fase pra você tomar decisões definitivas na sua vida. Eu acho que é uma fase de você de fato experienciar as coisas e tentar entender quem você é pra depois tomar essas decisões. Se você tem 20 e poucos anos e tá com essa pressão na sua cabeça, fica tranquilo, gente. Tem gente que depois de mais velho ainda não tem nada resolvido. Às vezes eu converso com a galera de 50, 60, 70 anos e pergunto pra eles como é que tá a vida, como é que é, né, ter 60 anos. Muitos deles me falam que eles ainda não entenderam nada do que era pra fazer e eles estão simplesmente vivendo a vida do jeito que dá, entendeu? Ninguém sabe muito bem o que tá fazendo. Essa ideia de que, conforme eu vou envelhecendo eu tenho tudo resolvido. Gente, cada fase de vida tem os seus perrengues. Segunda lição, disciplina vale mais do que motivação. Se tem uma coisa, gente, que eu tenho aprendido agora nessa fase de vida, que se eu tivesse feito lá atrás, aos 20, teria me dado frutos agora, é que se você for esperar por motivação pra fazer as coisas, você nunca vai fazer nada. O negócio é você fazer o que você se propõe a fazer pra chegar onde você precisa chegar e ser consistente com isso. Repetir, 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 repetir até você chegar lá. Seja em relação à sua saúde, né? O corpo que você quer, seja em relação aos seus estudos, aprender uma nova língua, seja em relação ao seu trabalho. O que mais conta não é a vontade de fazer, e sim o fazer mesmo sem vontade. Você ser consistente. Você ser uma pessoa consistente em todas as áreas da sua vida, isso vai te colocar à frente de muitas pessoas. Porque tem gente que não é consistente nem com o que elas falam. Vocês já perceberam que tem gente que fala e não faz? Esquece motivação. Foca em ser consistente, foca em repetição, fazer até você conseguir o que você quer. Terceira lição, que infelizmente é real, você é a média das pessoas com as quais você convive. Eu já fui o tipo de pessoa, naquela época dos 20 anos, que eu achava que a amizade não influenciava nos seus comportamentos. E eu pensava isso porque eu tinha muito amigo que fazia uso de droga, bebia muito. A galera
da balada, sabe? Que não quer nada com nada. Eu andava muito com eles e às vezes as pessoas falavam isso pra mim, sabe? Toma cuidado e tal. E eu ficava com uma raiva porque eu pensava, gente, eu não sou tão fraca de cabeça quanto vocês pensam. Tanto é que naquela época eu nunca tive contato com drogas, eu nunca gostei. Os meus amigos usavam, eu não julgava eles, mas eu também não me afastava. Só que infelizmente, gente, o seu ambiente, ele de fato influencia em você. Se você quer crescer, se você quer desenvolver bons hábitos, se você tem na sua mente que você quer construir um futuro diferente e você fica andando com essa galera que não quer nada com nada, dificilmente você se sente inspirado pra fazer as coisas. A minha vida só começou a mudar quando eu comecei a andar com a galera que tinha as mesmas vontades que eu. A galera que quer viajar o mundo, a galera que quer fazer dinheiro, a galera que quer ter independência financeira. Porque aí você conversa com eles, você troca ideias, você tem ideias. Agora, a galera das drogas, a galera das festas, são pessoas ok, são pessoas gente boa, assim, mas o que você vai conversar com eles? Você tem que tomar muito cuidado com o seu círculo de amigos, porque às vezes não sacrificar eles significa sacrificar o seu futuro. Isso era uma coisa que às vezes eu ficava pensando. E eu ficava assim, não vou fazer isso, não vou me afastar da pessoa, ela não é ruim. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia enxergar que eu estava sacrificando o meu futuro. Porque realmente atrapalha. Isso é muito real. Eu não queria acreditar de que influenciava, mas influencia. Lição número 4. Dinheiro importa e muito. Eu vim de uma realidade muito escassa e muito pobre. E dinheiro, na minha realidade ao meu redor, era simplesmente apenas para a sobrevivência. E aí eu já contei essa história pra vocês de quando eu comecei a trabalhar num lugar e conviver com milionários. E eu percebi que dinheiro era muito mais do que apenas sobreviver. Dinheiro significava liberdade. Liberdade de escolha, liberdade do seu tempo. E aí foi quando eu entendi o quanto dinheiro é importante. É isso que o dinheiro é. Ele é liberdade, ele é segurança. É uma ferramenta para me trazer mais liberdade, é uma ferramenta para me trazer mais opções. Eu vou poder escolher mais. E ignorar que dinheiro é importante pode te custar muito lá na frente, porque se você não arruma estratégias, né, de expandir a sua área financeira, você vai envelhecendo e você não consegue crescer, você não consegue expandir. Então aprender, gente, sobre educação financeira, aprender sobre empreender, fazer mais dinheiro, formas de ganhar dinheiro extra, aprender sobre educação financeira aos 20 anos vai te ajudar muito quando você chegar nos 30. Lição número 5, o seu corpo vai cobrar tudo que você fizer com ele aos 20, ele vai cobrar aos 30. Gente, isso era uma coisa que eu também não acreditava. Como eu trabalhava com muita gente mais velha do que eu, e na época eu tinha 20 e poucos anos, as pessoas falavam assim pra mim, não, porque quando você chegar nos 30 e poucos é mais difícil emagrecer, é mais difícil isso, é mais difícil aquilo, o seu corpo já não aguenta mais bebida como antes, e blá 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 blá. E eu pensava, gente, balela, sabe? Tipo, isso não vai acontecer comigo. Pois hoje, que eu tenho 37 anos, eu lembro de tudo que essas pessoas falavam pra mim, e eu consigo perceber o quanto elas estavam corretas. Tudo muda. E tudo que você fez nos 20, se você come mal, se você dorme mal, se você não se exercita, vai refletir nos seus 30. Eu, graças a Deus, quando eu tava ali nos meus 28 anos, foi quando eu comecei a me cuidar mais em relação a ir pra academia, fazer atividade física. Você consegue ver que a galera que se cuida, eles têm um resultado diferente da galera que não se cuida. Eu tenho clientes que têm 70, 80 anos e você consegue ver nitidamente quem se cuidou e quem não se cuidou. E aí já não é nem questão de estética, tá, gente? Eu tô falando de movimentação, de você ter qualidade de vida com o seu corpo. A galera que se cuida, eles conseguem ter qualidade de vida. A galera que não se cuida, não. Então, quanto mais cedo você começar a cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, melhor. E a última lição desse vídeo de hoje é: ninguém está pensando tanto em você quanto você acha. Essa foi uma coisa que me ajudou muito a, 1, fazer as coisas sozinha. 2, perder a vergonha de ir em lugares onde tinham outras pessoas. Eu era uma pessoa que às vezes eu tinha vergonha de entrar numa sala quando tinha muita gente. Até eu entender que ninguém pensa em você tanto quanto você acha. Você entra na academia, tem gente que tem vergonha de ir na academia porque acha que tá todo mundo observando ela, né? As pessoas estão lá vivendo a vida delas. Cada pessoa tá no seu próprio mundo, às vezes pensando nela mesma, pensando nos problemas dela, ou às vezes pensando no que os outros tá pensando delas. Então, isso foi uma coisa que me libertou muito, porque todas as vezes que eu vou em lugares, eu sempre coloco isso na minha cabeça, ninguém tá prestando atenção em mim, eu não sou tão importante quanto eu acho que eu sou. Porque eu acho que quando a gente tem 20 anos, a gente tem a tendência de ter mais vergonha das coisas, vergonha de tentar, vergonha de falar. Gente, eu tinha vergonha de levantar a mão na classe quando eu tinha dúvida, porque eu não queria as pessoas olhando pra mim. Eu tinha a impressão de que elas iam ficar julgando. E às vezes eu ficava na dúvida. E tem uma frase que fala, né, burro é quem fica na dúvida e não pergunta, e não quem pergunta. Só que era questão de vergonha mesmo, eu era uma pessoa envergonhada. Às vezes você entrar num restaurante, você fica com vergonha, porque as pessoas já
estão lá no restaurante, às vezes você vai encontrar com uma pessoa, você fica com vergonha, você abaixa a cabeça. E aí foi quando eu percebi que realmente ninguém tá pensando tanto em você não. Hoje em dia eu entro como a protagonista da minha história mesmo. Se você começar a trabalhar essa mentalidade agora nos 20, isso vai te ajudar muito na sua vida. E coloca na tua cabeça, ninguém tá pensando tanto em mim, ninguém tá pensando tanto em mim. Eu vou fazer as coisas porque as pessoas estão vivendo a vida delas. Ninguém tá pensando tanto em mim assim. E mesmo quando as pessoas focam em você, né, digamos que um vídeo viraliza, daqui a pouco todo mundo esquece, ninguém nem lembra mais.